amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é um motivo de alegria, né? Nós estarmos juntos, reunidos, adorando e exaltando ao Senhor. Confesso para os irmãos que eu orei bastante, né? E eu tinha preparado a palavra, e aí, quando a pastora enviou o louvor que nós íamos louvar, né? Eu falei, é uma confirmação, né, do Senhor. E aí, durante o culto, os irmãos vão entender que o culto todo, na verdade, corroborou para que a ministração, né, viesse a falar sobre o mesmo tema que já tem sido falado durante o culto. Amém? Os irmãos abram comigo em Hebreus 10, 38 e 39, por favor. 38 diz assim, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje, na verdade, se tudo que nós ouvimos aqui, né, Deus tem falado para que nós não venhamos a desistir. Nós estamos, né, em janeiro, e em janeiro, a gente, início de ano, muitos de nós fazemos muitas promessas, né? Vai ter a virada, o ano novo vai ser diferente, porque eu tenho metas, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro. E as pesquisas indicam que mais de 70% das pessoas não cumprem nem metade das metas. Elas vão desistindo, né, pelo caminho. E aí hoje, se você parar, né, pra gente pensar aqui no culto, o pastor Afonso falou, olha, mantenha o que você começou, né? Ele falou quando ele estava lendo em Isaías 56, mantenha a boa obra que você está fazendo, porque Jesus está voltando, e isso a gente não pode mudar, né? O pastor Vanderlei falou também sobre muitos cristãos que estão desistindo, que estão recuando, que não tem reserva com Deus, né? E é muito mais fácil parar, né? O louvor que as irmãs entoaram, né, vai dizer que quem me disse para continuar, me garantiu que vai cuidar. E mesmo assim, nós temos desistido. Tem gente que nem faz mais promessa de ano novo, né? Por quê? Eu não vou mais fazer promessa de ano novo, porque eu vou cumprir as que eu não cumpri em 2025, que eu não tinha cumprido a de 2024, que eu não cumpri em 2023. E aí você vai ver que muitas coisas a gente foi deixando para trás. Muitas pessoas começam um curso, não terminam, começam, né, a leitura bíblica diária, não, vou começar meu café com Deus, vou começar meu devocional, e param no meio do caminho, ou, mas hoje foi muito corrido, hoje eu estou doente, hoje isso, e a gente sempre tem uma desculpa, né? Então todas as nossas metas, todas as nossas promessas, todos os nossos sonhos acabam se distanciando de nós. Acabam-se, né? A gente não vê mais, a gente não procura mais, a gente já não ora mais por isso. Por quê? Porque nós não acreditamos que vai acontecer. E por que nós não temos esta fé? Porque nós não temos, como o pastor Vanderlei disse, nós não temos reserva com Deus. Porque sabe o dia que a gente está com dor de cabeça, que hoje não dá para continuar? É só hoje, amanhã eu continuo. É só hoje, mas amanhã eu vou levantar e eu vou lá, sabe? Então, tem uma frase que eu gosto muito no livro, esqueci o nome do livro agora, depois eu lembro e eu conto para vocês. Mas tem uma frase que fala assim, olha,
resolve por um tempo, mas depois você tem que levantar e você tem que agir. Então o choro, ele vai durar uma noite, mas você tem que levantar e você tem que agir. Você não pode pegar as suas metas, seus sonhos e falar: Deus não fez nada, mas eu não tive fé para agir em nenhum momento. Então eu quero trocar de emprego, mas eu não estou fazendo um curso, eu não estou buscando novas oportunidades, eu não estou estudando, eu não estou melhorando o meu currículo, mas eu quero melhorar de emprego. E aí, se a gente não melhora de emprego, a gente vai culpar quem? Deus. E Deus tem nos dado oportunidades. E aí a palavra do Senhor vai dizer: olha, mas o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quando nós recuamos, Deus se entristece. Deus não tem prazer que eu pare no meio do caminho, que eu estacione quando Ele mandou avançar, que eu recue quando Ele falou continue. Deus não tem prazer nisso. Então Ele nos repreende, Ele chama a nossa atenção. E aí a Bíblia vai continuar e vai falar: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque todos já devem ter visto uma imagem, né, que é um minerador e ele está lá cavando para achar o cristal, o ouro, sei lá o que. E aí, quando ele está bem pertinho, ele volta e ele desiste. Muitos de nós temos orado tanto por uma bênção, temos orado tanto, temos buscado tanto, e aí quando está bem perto de alcançar, nós desistimos. E muitos são, aleluia, glória a Deus, os motivos pelos quais nós desistimos. Aleluia. E a desistência, ela pode ser por medo. Eu coloquei alguns só, eu não elenquei todos, mas eu elenquei alguns aqui. Pode ser por medo, preguiça, falta de perseverança e tentar fazer tudo sozinho. E esse é muito sério e a gente vai aprender sobre isso esta noite. Primeiro, medo, né? Porque o medo em si é uma fé que nós temos de que algo vai dar errado. O medo é isso, é uma fé que eu tenho de que vai dar errado. A fé não nos impulsiona para frente. O medo é uma fé que está dizendo que vai dar errado. E o que ela faz? Nos manda para trás. Nós vamos retroceder por conta do medo. E em Josué capítulo 1, deixa eu tentar abrir aqui, irmãos, é que eu estou ocupando muito espaço. Josué capítulo 1, versículo 9, e é uma frase super conhecida dos irmãos. É um texto, né, maravilhoso. Eu gosto muito da história de Josué, até porque, né, a gente olha para esse texto agora e a gente fala: Josué apareceu aqui, mas Josué já caminhava, né, muito antes, né, de Deus falar isso para ele. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos, irmãos, combater o medo com a palavra de Deus. Nós não podemos vencer sem a palavra, porque sozinhos nós não conseguimos. De nós nada temos. É erro a nós acharmos que a gente vai avançar sem Deus. A gente não vai conseguir. Eu tenho um probleminha nas unhas, aí quando eu vou descascar a mexerica, eu sempre falo para o Afonso, né? Abre para mim o primeiro, dá o primeiro cortinho, depois eu faço, né? O resto eu consigo fazer. Ele dá toda descascada, né? Não que eu reclame, não reclamo, agradeço. Mas o que acontece?
força. A gente não pode ir com a força do nosso próprio braço. A gente não vai conseguir. A gente vai cair no meio do caminho. A gente precisa estar pautado na palavra do Senhor. Então, se você está com medo, memoriza toda vez: ó, o Senhor está comigo. Ele fez essa promessa. Ele disse que eu não preciso ter medo. Ele me disse que Ele estaria comigo. Ele falou que eu não preciso me espantar, porque Ele vai estar comigo. E você briga com a sua própria mente, sabe? Fala para ela: ó, eu não vou acreditar. Por quê? Porque, como diz o louvor que a gente louvou, a gente não vive de momento. A gente tem que parar, né? Depois de uma fase da nossa vida, a gente tem que parar. De tudo. Eu tô triste, não vou. Eu não quero. Não, a gente tem que parar. A gente tem que parar com isso e prosseguir. Eu tô triste, eu vou triste mesmo. Lá eu me alegro. Hoje eu tô chateada. Lá eu derramo a minha chateação e o Senhor vai me dar alegria, vai tirar a mágoa, vai tirar a angústia. Ele vai me limpar. Mas eu pequei, como diz o pastor Afonso aqui. Mas Ele vai me limpar, Ele vai me purificar. Nós somos santificados por Cristo todos os dias. Então nós temos que pautar a nossa vida na palavra do Senhor. Aí, se a gente desiste por preguiça, né? A palavra de Deus vai ter com o preguiçoso, lá em Provérbios, né? Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. A gente precisa orar, a gente precisa combater, a gente precisa ter ferramentas que combatam a preguiça. A falta de perseverança, né? Ela não pode estar enraizada em nosso coração. Nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. Se nós não conhecemos a palavra do Senhor, é muito fácil, irmãos, nós não perseverarmos. É muito fácil. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, o inimigo nos faz desistir rapidinho. Não vai achando que o inimigo é bobo. Não vai achando que ele vai pegar o teu ponto forte. Ele não vai pegar o teu ponto forte. Ele vai pegar o teu ponto fraco. Ele sabe onde te atacar. Ele sabe o que ele tem que fazer para te derrotar. Ele sabe aonde dói. E é ali que ele vai. Não vai achando: não, ele vai ali com luvinha, vai ser leve, vai ser suave. Não vai. Não vai, porque nós não estamos num conto de fadas. Não existe isso. Existe um mundo espiritual, uma batalha verdadeira, e nós precisamos estar armados. Nós temos que estar lá em Efésios 6, revestidos com toda a armadura do Senhor. Nós temos, porque o inimigo, ele vai nos atacar onde dói. Então, se eu estou dando: não, agora eu estou firme. Esse ano eu estou firme na oração, eu estou firme no jejum, eu estou firme nos cultos de terça-feira. O inimigo vai deixar você lá bonitinho. Não, deixa ele, agora ele está indo para a casa do Senhor. É claro que não. É aí que ele vai atacar. É aí que ele vai querer que você desista, que você recue, que você retroceda. E você precisa lutar. Aleluia, glória a Deus. Em Gálatas 6, 9, vai dizer: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Prestem atenção neste detalhe: se não houvermos desfalecido. Tem gente que planta e desfalece antes de começar a colheita. Pastor Paulo, colocou lá nos grupos, pastor Vanderlei compartilhou lá sobre o ano da colheita. Mas tem muita gente que planta e não espera a planta crescer, não rega a planta, não cuida, como que fala quando tira as ervas daninhas? Tira ali as ervas daninhas do pé de milho, de feijão, qualquer coisa. Eu olho para a pessoa que faz, né? Lá em casa. Então, se você não cuida, se você não tira as ervas daninhas, se você não poda a planta, se você não cuida, você vai colher
como? Como? Se você... Aí a palavra vai dizer, olha, ceifaremos, se não desfalecermos. Então, se nós não desfalecermos, nós vamos conseguir. E por isso, a gente precisa continuar, a gente precisa permanecer, a gente precisa avançar, a gente precisa aprender mais de Deus. Aleluia! Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para nós, antes de dar alguns passos, algumas dicas para a gente não retroceder. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para vocês, de pessoas na Bíblia que tiveram missões super difíceis e que não desistiram. Noé, lá em Gênesis 6 a 8, ele persistiu por anos construindo uma arca, porque é muito legal a gente ler a história de Noé. A gente conta para as crianças a história de Noé, e é uma história linda, mas pensa vocês, ir lá, pegar a árvore, serrar a árvore, e não tinha maquita, serrar, não tinha nada elétrico, tá? Era ali, no braço. Aí depois ir lá fazer as tábuas bonitinhas, na medida que o Senhor mandou. Imagina as marteladas no dedo, as coisas que caíram no pé. Se for um pouquinho igual a mim, já saiu de lá com 5 roxos e uns 10 arranhões. Pensa, mas ele não desistiu, porque ele tinha uma promessa. Ele não pegou aquilo, é uma missão, eu tenho que fazer. Não, ele tinha a promessa de continuidade, e ele falou, não, eu vou fazer. Aí pensa que quando começou o dilúvio, as coisas foram fáceis dentro da arca. Agora eu estou aqui na arca, é só sentar, sombra e água fresca. Não era só sombra e água fresca, tinha que alimentar os animais, tinha que cuidar dos bichos, tinha que estar ali o tempo todo observando os bichos. Não era, e ele perseverou, mais de 100 anos perseverando. E nós, na primeira vez que a gente tem uma dificuldade, a gente quer recuar. A primeira vez que está demorando um pouquinho, a gente quer desistir. A primeira vez que dói ali, mas eu não aguento, porque eu não estou acostumado a ficar muito tempo em pé, eu não estou acostumado a ficar muito tempo assim, eu não estou acostumado. Vai se acostumar, vai fortalecer a carne, vai fortalecer o espírito, vai orar, vai buscar, vai conseguir em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Caleb é outro exemplo. Lá em Josué, os irmãos que quiserem ler depois em casa, lá em Josué 14, Caleb, ele foi visitar a terra prometida, e ele viu que aquela terra era boa, e ele deu um bom testemunho da terra, e ele teve uma promessa. E aí ele fala assim, ele chega, ele mantém a força dele, ele mantém a fé dele, ele mantém. Por que ele conseguiu conservar? Eu fico assim, impressionadíssima com Caleb, porque ele fala, olha, como eu era, eu ainda tenho a mesma força, o mesmo vigor, eu ainda posso ir para a guerra, eu ainda sou um menino, tenho 85 anos, e quantos de nós vai começar um projeto e fala assim, não, já passei da idade, já estou velho demais para isso, se eu fosse mais jovem, talvez eu corresse atrás deste sonho, se eu fosse mais novo. Não, tem muitos homens, muitas mulheres que têm começado faculdade com 80 anos, começado a viajar para onde quer com 80 anos, e aí a pessoa lá com 25, 28 anos, 30 anos, eu sou muito velho para isso. Não, eu sou muito velho, não, para mim não dá. E aí a gente precisa perseverar, a gente
Em Mateus 16, 23, Jesus fala para Pedro, afasta-se de mim, aparte-se de mim, em algumas traduções, porque Pedro fala para ele não morrer pela humanidade, e aí Jesus fala assim, afasta-se de mim. Quantos de nós, quando o pastor corrige, quando o líder chama para conversar, para corrigir, quando alguém chega e fala assim, olha, posso te dar um conselho? Olha, posso te fazer uma crítica? Posso te ajudar aqui? Olha, eu vi que assim não está bom, que tal fazer assim? Quantos de nós temos nos ofendido por poucas coisas tão pequeninas, coisas assim, sabe, tão insignificantes, e a gente está deixando essas coisas entrarem na nossa mente e ficarem no nosso cérebro, martelando ali, mas ele não gosta de mim porque ele falou assim comigo, ela não gosta de mim porque ela me corrigiu, porque isso e porque aquilo, e aquilo tem fermentado na sua mente, aquilo tem consumido os seus dias, e você tem perdido a bênção. E Pedro, ele tendo sido corrigido por Jesus, ele foi corrigido, exortado naquele momento, mas o que ele falou? Ele fez? Ele continuou. Eu não vou sair daqui porque só aqui tem vida eterna. Eu não vou sair daqui porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu posso ser corrigido, mas eu vou me manter aqui. Eu posso levar uma palavra de correção. Alguém pode puxar minha orelha, mas eu vou continuar aqui, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção, porque é aqui que o Senhor me ensina, me exorta, me corrige. Mas eu pequei, eu caí, eu não sou digno, mas eu vou continuar aqui porque eu vou ser purificado. Mas eu vou ser renovado, eu vou ser impactado, eu vou ser transformado. Mas eu não consigo vencer este pecado, então eu vou ter que sair da igreja. E você acha que saindo da igreja você vai vencer? É verdade. Aleluia. Se você acha que saindo da igreja você vai vencer o pecado, parabéns, mas está errado. Está errado, não dá certo. Se você sair da igreja, é óbvio que o pecado já venceu, é óbvio que o inimigo já venceu, você já recuou. Então, quando nós somos corrigidos, quando nós somos exortados, a palavra do Senhor diz que é para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus diz isso, nós lemos isso todo mês. Quando somos corrigidos, nós somos exortados para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Então, se você, mas eu fui corrigida, eu não gostei, ora, pede direcionamento, pede aconselhamento, pede ajuda, mas não desista, não volte atrás, não recue, persevere. Aleluia. Jó, vou voltar ali para Jó. Jó, ele foi muito provado. Pensa quando nós perdemos um ente querido, a dor que é. Ele perdeu todos os filhos. Pensa quando nós perdemos, pensa aí, uma peça de um carro que quebra, a gente já fica estressado. Pensa num telhado que quebra, que destelha, uma chuva que destelha a casa toda, a gente já fica angustiado. Ele perdeu todo o bem material que ele tinha, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos dele. Então é muito fácil a gente falar, mas Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Gente, por muito menos, é um dedinho na quina, a gente já está, meu Deus, eu vou morrer, é dessa vez que eu vou embarcar. A gente já está assim por muito menos. Mas Jó não, ele perseverou, ele falou, olha, nu eu nasci, eu vim ao mundo nu, e é nu que eu voltarei para lá. Mas bendito seja o Senhor, ele não desistiu de Deus, e nós precisamos nos apegar a Deus. Mas a situação está difícil com Deus. Imagina sem
deles não se gastavam, sapatos deles não se gastavam. Aí a gente quer passar sem nada, a gente quer passar e não, porque eu sou capaz, sem o meu braço, com o meu braço. Não dá, irmãos, para a gente retroceder. A gente precisa ser como Jó. Eu posso ter passado pelo vale, eu posso ter passado por aquele lugar, eu posso ter passado por isso, por aquilo, mas eu vou continuar. Deus, eu não entendo por que eu tenho que passar por isso, mas eu não preciso entender. Eu preciso te adorar. Eu vim a este mundo para te adorar. Eu vim a este mundo para te exaltar. O barco, como foi louvado aqui, é teu. O domínio é teu. O controle é teu. A gente tem que parar de achar que nós temos o controle. Aleluia. Aleluia. E quando a gente acha que resolve tudo sozinho, é uma das coisas que a gente mais vê crente caindo. É porque ele acha que ele vai vencer o pecado sozinho. É porque ele acha que ele vai vencer o deserto sozinho. É porque ele acha que ele consegue. E nós não conseguimos. Nós precisamos de pessoas que levantem as nossas mãos. Porque as nossas mãos, às vezes, se a gente ficar assim, as nossas mãos vão cansar. É rapidinho, irmãos, não dá nem, eu acho que não dá nem 2 minutos, depende da pessoa, 1 minuto e meio já foi. A gente não consegue. Aí a gente precisa de alguém que nos levante, que nos ajude, que ore por nós, que nos ajude em oração, nos ajude com palavras de ânimo, porque quando a gente tenta fazer tudo sozinho, a gente começa a se sobrecarregar, a gente começa a achar que as coisas só andam, só funcionam quando eu faço. Se eu não estiver no meio, não funciona. Se eu não colocar a mão, não vai para frente. E aí o inimigo entra com orgulho, e aí o inimigo entra com soberba, e aí eu nunca esqueço a lição que o Senhor me deu uma vez. Eu estava trabalhando e eu tinha uma apresentação com os alunos para fazer, e eu estava carregando uma caixa desse tamanho. Era leve a caixa, não era pesada, mas era, sabe aquele negócio que é um trambolho para carregar e a gente não consegue carregar? E aí estava um vento, e começou a voar um pouco de coisa, e aí eu com o trambolho abaixando, pegando, não sei o quê. E aí algumas pessoas falaram: quem ajudar? Não precisa não. Por quê? Porque eu não queria incomodar. Na hora o Espírito Santo falou comigo: você acha que vai aonde sozinha? Você acha que vai conseguir o que sozinha? Na hora eu fui ministrada pelo Espírito Santo. Na hora eu tive vontade de parar e falar assim: gente, vocês ficam aqui um pouquinho que eu tenho que ir lá no banheiro chorar, porque eu preciso ouvir a voz de Deus agora, nesse momento. E depois eu falando com Deus, eu falei: Senhor, que ministração, porque eu precisava disso naquela época. Eu precisava entender isso naquela época. E o Senhor queria falar comigo sobre isso. E hoje eu entendi que a gente não consegue sozinho. A gente não consegue, a gente não vive bem dentro do lar sozinho. Mas não, a gente não vive. A gente precisa, não, só eu mando na minha casa, só eu faço as regras. Vai viver sozinho, vai viver errado. Não é, a gente o Senhor, ele sempre trabalhou em comunidade. Jesus, ele chamava os discípulos para perto, a família para perto. Então Jesus, ele era uma pessoa que ele amava outras pessoas de tal maneira que ele estava sempre junto. Não, eu vou lá na casa de Marta, eu vou lá na casa de Maria, eu vou na casa de Pedro. Por quê? Era para fofocar? Não, era para falar da palavra de Deus, porque ele precisava ensinar a comunhão. E nós, igreja do Senhor, precisamos aprender a comunhão. Nós precisamos compreender que sem comunhão, como a Jennifer falou no início,
início. Falei que hoje a palavra do Senhor foi todinha ao longo do culto. Como a Jennifer falou no começo, ela não faz o culto sozinha. Porque adorar sozinha, a gente adora em casa. Lavando uma louça, passando um pano na casa, lavando um banheiro. A gente adora ali sozinho. Mas quando a gente se junta, quando a gente está aqui, um dá glória, o outro dá aleluia, um tem louvor, o outro tem testemunho, a igreja é avivada. A palavra de Deus, ela é avivada, ela é tomada de um jeito que ela se torna brasa viva em nossos corações. É a palavra que faz efeito, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida quando nós estamos em comunhão. Por isso que Deus se agrada quando nós estamos em uma mesma fé, em uma mesma concordância. Vamos orar por fulano? Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos buscar a Deus no monte? Vamos. Por quê? Porque Deus se agrada com o povo unido fazendo a obra dele, com o povo unido se reunindo para falar da palavra dele, para aprender mais da palavra dele. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu vou dar alguns passos para que a gente não venha mais desistir, para que a gente não venha mais ficar cambaleando, cocheando em dois pensamentos. E o que é o cochear em dois pensamentos, A palavra de Deus vai dizer que aquele que ora e não acredita é como a onda do mar, é semelhante à onda do mar. Olha que comparação linda. A onda está aqui, daqui a pouco está aqui. A nossa fé não pode ser assim. A nossa fé, ela tem que ser constante. Ela não pode estar aqui, de repente ela está aqui. Ela não pode estar lá, de repente está lá no pé. Não, ela tem que ser constante. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo daquilo que eu creio, daquilo que a palavra do Senhor me diz, daquilo que a palavra do Senhor me revela. Eu não vivo, porque eu estou triste, porque eu estou chateada. Não importa a minha tristeza, não importa a minha chateação, importa que Deus tem algo para falar comigo, e eu vou no culto sim, e eu vou adorar a Deus sim, e eu vou buscar a presença dele sim. Aleluia. Os irmãos abram em Salmos 37, verso 5. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A gente poderia até inverter a ordem aqui dos passos, que tem 1.500 passos que a gente poderia seguir. Eu coloquei nessa ordem, mas gente, sem entregar a nossa vida a Deus, o domínio da nossa vida a Deus, a gente não vai a lugar nenhum. A palavra do Senhor diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E se a palavra diz nada, o que para mim significa? Nada. Nada. Eu não acordo sem Deus, Então, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E quando eu digo a nossa vida, mas eu já aceitei Jesus. Não, é o controle dela. A gente não tem o controle da nossa vida. A gente vai para onde Deus manda a gente ir. A gente faz o que Deus manda a gente fazer, a gente quer às vezes, brigar, a gente quer espernear. Deus fala, não, você vai segurar, você vai ficar quieto. Mas o meu sangue ferve. Deixa o seu sangue ferver, quieta. Se Deus mandou você ficar quieta, quieto. Por quê? Porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Porque eu sou dele, eu pertenço a Ele. Ele manda, eu só obedeço. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele faz. Ele tem o controle, Ele quem me fez e não eu. Eu não sou feitura das minhas mãos. Eu não me controlo. Ele tem os meus dias anotados na palma da mão dele. Você acha que eu tenho domínio de alguma coisa? De nada. Por quê? Porque os nossos dias estão ali, anotados na palma das mãos dele. Agora, se ele tem todo esse controle e eu entreguei o meu caminho a ele, eu não tomo de volta este controle. Eu não pego de volta, eu mantenho
Aleluia. Depois que eu entreguei o meu caminho, lá em Provérbio, capítulo 16, vai dizer, consagre ao Senhor, né? Eu gosto muito desse versículo, e ele é bem usado, né? 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Em algumas traduções vai dizer, né, consagre ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Então a minha tradução aqui é um pouquinho diferente. Mas se eu confio os meus projetos, se eu confio os meus sonhos, as minhas metas ao Senhor, eu tenho certeza que serão sonhos bem-sucedidos. Eu tenho certeza que serão sonhos que darão certo. Por quê? Porque antes de ter nascido no meu coração, eu sei que nasceu no coração dele, porque eu entreguei a direção da minha vida a ele. Então eu vou consagrar o que eu vou fazer. Eu vou consagrar, eu vou dedicar a Deus. E aí, lá em Mateus 6:33 vai dizer para nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco ao Senhor, se Ele é o centro, se Ele está no trono que Ele deve estar no nosso coração, se Ele está no comando, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe a luta que eu estou passando, Ele sabe do meu choro, da minha dor, da minha dificuldade, Ele sabe de tudo isso. Eu apenas preciso confiar e continuar buscando dEle, continuar buscando a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí lá em João 15, que vai falar, né? Sem Jesus nós nada podemos fazer. João 15:5. Sem Jesus nós nada podemos fazer, nada. Nossas metas, os nossos sonhos, eles não vão dar certo se eu não colocar Jesus à frente. Então, você que decidiu por este ano, não quero fazer meta, mas vai em busca de orar a Deus, vai em busca de estabelecer o que você quer para a tua vida, de ter objetivos definidos. Eu quero chegar aqui, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, mas o que eu preciso? Quais são os degraus que eu vou precisar construir? Eu vou precisar construir esse, agora cheguei, então ótimo, mas vá, não fique parado, estagnado. Muita gente começa a buscar dons espirituais e param no meio do caminho. Não, mas eu orei tanto pelo dom espiritual e não consegui, não vou orar mais. Deus não quer me dar o dom, Deus não quer me dar esse dom de língua, dom de interpretação, dom de domínio. Deus não quer. Deus quer, mas Ele quer uma entrega completa. Ele quer que você busque a Ele de todo o coração. Então, se você está buscando, persevere. O que tem mais, de triste é a gente voltar atrás, é a gente recuar. Sabe o que a Bíblia fala? E eu sempre fico muito chocada toda vez que eu leio, que fala quando a gente abandona a palavra do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que é como os cães que voltam para o próprio vômito. Como os cães se assemelham a cães que voltam para o seu próprio vômito. E o vômito aqui, no caso, ele está falando assim, olha, sabe quando você se converteu e você falou assim, eu nunca mais voltava para isso, eu nunca mais fazia aquilo, eu nunca mais vou fazer aquilo. Olha aquele lá, tá vendo? Fez isso. Olha aquele lá, viciado no jogo, fica a noite inteira jogando. Você tá vendo aquele lá? Tá assim. Eu não. E comigo não. Aí quando a gente cai, quando a gente retrocede, a Bíblia vai dizer que nós somos semelhantes ao cachorro que voltou ao próprio vômito. E isso sempre me choca, porque ele está falando de pessoas que conheceram, que frequentaram
né? E o Senhor não tem prazer, como nós lemos aqui no início, né? Que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Por quê? Porque a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós não podemos recuar. Nós precisamos avançar. Então, se você colocou alguma meta no começo do ano, ou se você tem algum sonho que não alcançou ainda, você não pode voltar atrás. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra a completará. Olha que palavra maravilhosa o Senhor tem para nós. Senhor, o Senhor começou uma boa obra em mim, mas eu ainda não consegui liberar o perdão. Me ajuda, Senhor. Ele vai completar essa boa obra em você. Ah, Senhor, eu não consegui ainda largar o palavrão. Eu ainda, de vez em quando, eu ainda falo palavras torpes, porque a palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca palavras torpes, né? Então, todo mundo aqui sabe que palavrão é pecado, tudo bem. Então, vou dar esse exemplo mesmo. Ah, mas eu não consegui largar o palavrão. Mas eu vou, por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai completar essa boa obra. Ah, mas eu não consegui me afastar das amizades que está te desagradando, que está me levando, né, a pecar, mas aquele que começou a boa obra vai completar. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, mas eu não vou voltar atrás, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu vou perseverar até o fim. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em mim a completará. Porque muita gente acha, ah, mas aquele lá é crente, está fazendo isso, Deus ainda não libertou, mas vai libertar, por isso que ele está aqui. Ah, mas ela é crente, está falando aquilo, Deus ainda não libertou, mas vai libertar, por isso eu estou aqui. E nós estamos aqui porque nós não somos santos, mas nós somos santificados, justificados por Cristo. Nós somos lavados, redimidos por Cristo. É o sacrifício dele na cruz que trouxe a gente até aqui. É o sacrifício dele na cruz que nos juntou. É o sacrifício dele. Então hoje que você possa permanecer fiel, firme na presença do Senhor, que você possa hoje ter esse entendimento da parte do Senhor, que mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, mesmo que, mas eu ouvi palavras horrorosas, mesmo assim, você possa perseverar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer aquilo que você pensa, e muito, muito, muito mais. Aleluia, glória a Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, pedir para os irmãos, continuem, perseverem. Ah, mas eu estou fraco, busca ajuda. Aqui nós temos, né, os pastores da nossa casa, nós temos as pastoras, a Itauana, a pastora Rosânia, nós temos os obreiros, os diáconos, as diaconisas, os presbíteros, nós temos os missionários da casa do Senhor, nós temos pessoas capacitadas para te ajudar em oração, para perseverar junto com você, para orar, para buscar, para fazer campanha no lar. Só não desista, só não recue, só não volte para trás. Amém? Agradeço a oportunidade.